Então, o caráter da pregação de Paulo aos coríntios era o quê? Era o Cristo crucificado. O que importava para Paulo eram os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 2, como Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, versículo 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que significa pregar o Cristo crucificado? Significa pregar da crucificação em diante, não é? Não é da crucificação para trás. A história de Jesus de Nazaré foi bonita, não é? A história de Jesus de Nazaré foi uma história linda, foi uma história que marcou a humanidade, foi uma história maravilhosa. Mas aquele Jesus de Nazaré, ele teve seu ministério terreno encerrado na cruz do Calvário. Inclusive o profeta Daniel, no capítulo 9, ele já havia tido a revelação, no capítulo 9 de Ezequiel, a partir do 26, de que o Messias, ele seria tirado da terra e não mais existiria. Então, aquele Jesus de Nazaré, a sua missão terrena terminou na cruz. Da cruz para frente, que é a sua ressurreição em diante, já não é mais Jesus de Nazaré, já é outra manifestação, entendeu? Já é o Cristo ressuscitado, é o Cristo da cruz para frente. E o próprio Deus, ele já havia dito aos discípulos em Mateus 17, em Mateus capítulo 17, Deus disse assim, Mateus capítulo 17, versículo 1, 2, 3, 4 e o 5, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Quem é Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João eram os líderes entre os discípulos e os judeus da época que seguiam Jesus. É o que Paulo chama em Gálatas capítulo 1, Pedro, Tiago e João de coluna. São as colunas daquela época. Versículo 2: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando eles ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha o que Deus disse, versículo 5, a última parte: escutai-o. Escutar quem? O Cristo ressuscitado, entendeu? Jesus aqui, ele se revelou para os discípulos como o Messias.
Jesus aqui se revelou que, versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Como foi que João, ele viu Jesus na ilha de Patmos? Glorificado. Entendeu? Então Jesus aqui, ele está glorificado, se revelando como o Messias. E Deus, ele está dizendo a Pedro, a Tiago e a João: não escutem Moisés e Elias. Versículo 3: eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Quem é Moisés e Elias? Moisés é a lei, Elias, os profetas. Entendeu? Então não é para ouvir a lei, não é para seguir a lei, é para ouvir o Cristo ressuscitado. É para seguir o Cristo ressuscitado. E o caráter da pregação de Paulo, o foco de Paulo, não era no Cristo antes da cruz. Entendeu? Era em quem? Era no Cristo depois da ressurreição. Esse era o caráter da pregação de Paulo. Por isso ele vai dizer no versículo 2 de 1 Coríntios: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que Paulo disse isso? Porque na igreja de Corinto haviam pessoas levando os crentes a seguir quem? Jesus de Nazaré. Entendeu? 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 4 diz assim, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha o que estava acontecendo em Coríntios. Estava sendo pregado outro Jesus, outro Espírito e outro evangelho. Então estava sendo pregado em Corinto. Essa era a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo era totalmente diferente da preocupação que os pastores têm hoje. Entendeu? É totalmente diferente. Qual é a preocupação da maioria dos pastores de hoje? Dízimos e ofertas. Preso dentro de um redil. Entendeu? Manter o povo preso em Santa Ceia. E ficar apontando que o comportamento de um não está bom, que o comportamento do outro não está bom, que está em adultério. Ficar apontando o dedo para as pessoas. Quem é que fazia isso? A lei. O que foi que fizeram com aquela mulher apanhada em adultério? Capítulo 8. Condenaram elas. Entendeu? Condenaram ela de adultério. E Jesus disse o quê?
quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus disse isso, atire a primeira pedra? Porque as testemunhas, segundo a lei, Deuteronômio diz que as testemunhas devem ser o primeiro a atirar a pedra. Entendeu? Então, se não atiraram a pedra, isto significa dizer que eles não viram nada. Porque se eles realmente tivessem visto que aquela mulher estava em adultério, eles tacavam pedra nela. Eles subentenderam, eles supuseram, né, que ela estava em adultério. Entendeu? Ou talvez pelas vestes, talvez pelo conversou com o homem, aí já supôs o resto. Né? Então, o caráter, a lei, ela aponta. A lei aponta o pecado. A lei mostra o pecado. A graça não. A graça mostra o perdão. A graça mostra a remissão em Cristo Jesus. O caráter da pregação de Paulo era o Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado. Como nós vimos em 2 Coríntios, estava sendo pregado em Coríntios outro Jesus, que era o Jesus da cruz para trás, o Jesus de Nazaré, que infelizmente é onde está o foco das igrejas, entendeu? O foco das igrejas não está nos benefícios da cruz. Se sabe, é omite. Muitos não sabem, mas uma parte sabe e omite por conta do sistema religioso. Vai ser problema. Entendeu? Já tem sido falado que vai ser feita uma limpeza, a corrupção está mais forte, o objetivo financeiro está acima do objetivo espiritual. Não pode. Qual era a preocupação de Paulo? Pregar o evangelho da graça de Deus. Qual era o objetivo de Paulo? Mostrar para as pessoas o que aconteceu depois da morte e da ressurreição de Jesus. O que aconteceu na cruz? Qual o benefício da ressurreição de Jesus? Qual o poder da ressurreição? Esse era o propósito de Paulo. Por isso ele vai dizer em Coríntios 2 e o 2: eu nada me propus saber entre vós, irmãos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que me interessa, disse Paulo, é mostrar para vocês o benefício da cruz de Cristo. Só que havia alguns apóstolos, segundo Coríntios 11, alguns apóstolos, onde eles estavam interessados, onde o caráter da pregação dele era Jesus de Nazaré. Não era o Cristo ressuscitado, era da cruz para trás. Ele vai dizer, 2 Coríntios 11:4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, entendeu? No versículo 3, Paulo vai dizer assim, olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira ou de alguma sorte corrompido, estragado o vosso entendimento. Como é que está o entendimento da maioria dos crentes? Corrompido, estragado. Pela serpente do Éden? Não, pelo engano do sistema religioso. Engessado na lei de ficar cuidando da vida do outro, se você está em pecado, se não está, se você salva, se não vai. Estão preocupados. E Paulo vai dizer assim, de alguma sorte seja corrompido os vossos sentidos, entendimento, vossa mente, e se apartem da simplicidade que há
em Cristo. Ou seja, servir a Cristo é simples. Não é libertinagem. Não é viver na libertinagem.